entendimentos sobre o mundo espiritual que eu adquiri com muita experiência e lendo a Bíblia. Primeira, demônios não ficam parados. Então, se uma pessoa passou por um processo de libertação, saiu uma legião daquela pessoa, se tem outra ali próxima que está desprotegida, vai para aquela pessoa. Eu vivi isso dentro da minha casa e tive muito entendimento lendo a Bíblia. Por que eu trago esses temas aqui? Tenho ousadia, autoridade para falar sobre esses temas aqui. Esse é o meu chamado de libertação. Se eu tenho autoridade para falar sobre isso é porque o Senhor me sustenta. Se eu falo sobre isso aqui é para que muitos olhos sejam abertos, às vezes para que as pessoas entendam o que está acontecendo dentro de casa, dentro de um casamento. Então vamos para os textos que nos ajudam a entender isso. Primeiro está em Efésios 6. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, sim contra as potestades e legiões diabólicas. Em Mateus 12, a Bíblia diz que quando um espírito imundo sai de uma pessoa, ele sai rondando, procurando um lugar em que possa descansar. E se ele não encontra, ele tenta voltar à casa em que estava, ou seja, na pessoa em que estava agindo. Se a casa estiver desocupada e aquela pessoa estiver vivendo uma vida totalmente depravada, enfim, não estiver ali cheia do Espírito Santo, ele volta com outros 7, deixando a situação daquela pessoa ainda pior. Em Marcos 5, as coisas começam a ficar bem interessantes. Gente, a Bíblia é cheia de mistérios. Quando Jesus cura o endemoniado, é muito interessante, porque assim que Jesus chega, o endemoniado já fica doido. E os demônios começam a perguntar: o que queres comigo, filho de Deus? O que queres conosco? Nos deixe em paz. Jesus pergunta pro demônio qual é o nome dele e ele responde: legião. Ou seja, era uma legião de demônios que agiam ali. No texto diz: porque somos muitos, e imploravam a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Começaram a implorar para Jesus: Jesus, não nos tire daqui, ou então pelo menos nos deixe entrar naqueles porcos que estão ali. Jesus autorizou, eles entraram nos porcos de acordo com a palavra, os porcos se jogaram e enfim, morreram. E a palavra também diz que o demônio é como um leão que ruge, que fica rondando ali, tentando nos destruir a todo momento. De acordo com esses textos, a gente consegue entender que os demônios, eles não gostam de ficar parados, estão sempre procurando outras vidas. Eu vivi isso dentro da minha casa, depois que eu fui liberta. Eu já falei pra vocês que eu fui liberta de legiões. Eu estava aprisionada de todas as formas e Jesus me libertou. Depois que eu fui liberta, eu vi os demônios que agiram na minha vida, agindo na vida da minha irmã. O que mais a gente encontra por aí são histórias de, por exemplo, pais que eram terríveis. Um pouco tempo depois que ele falece, o filho começa a pegar totalmente aquele jeito do pai. E assim por diante, esse é um assunto extenso. Se você é uma pessoa que passou por libertação, se considera liberta hoje em dia, cuidado com as pessoas que você ama, as pessoas que estão ao seu redor. Da mesma forma que alguém orou por você, ore também pela vida dessas pessoas. Já falei aqui que batalha espiritual não é fácil, ainda mais quando é por libertação. Mas entre em batalha espiritual pelas pessoas que estão ao seu redor. Se não for você, quem vai ser? Eu já falei aqui do quanto que uma oração pode transformar uma vida. Hoje eu estou aqui, falo de Jesus, falo do Evangelho, falo de como repreender demônios pra vocês, porque um dia minha mãe pagou o preço de joelhos pela minha vida. Não foi fácil, foi terrível. Ela entrou em uma batalha espiritual pela minha vida. E hoje eu estou aqui liberta, salva, em nome de Jesus. Sempre se prepare espiritualmente ao orar por alguém. Cele as suas brechas, ou seja, arranca os pecados de estimação da sua vida. Viva uma caminhada retinha com Deus e bota os demônios pra correr. Pregue para aquela pessoa, comece a orar por aquela pessoa. E a vitória já é nossa, através de Cristo Jesus. Eu sei que talvez essa palavra, ela vai sofrer impactos diferentes em vidas diferentes. Vão ter muitos que não vão entender, está tudo bem. Esse é como se fosse o alimento mais sólido que a própria palavra diz. Às vezes a gente vem com leite para aqueles que precisam de leite, às vezes nós viemos com alimentos mais sólidos para aqueles que precisam de alimentos sólidos. Isso aqui é para quem já tem mais entendimento espiritual.